O fundo dos oceanos é uma região pouco explorada, ainda mais pelo ser humano. Até pode-se dizer que bem menos conhecido que a superfície da Lua. Ali podem ser encontrados gigantescas estruturas a micróbios vivos, cuja última refeição foi há mais de 80 milhões de anos. Faz muito tempo. Então continua comigo até o final desse vídeo, que o que eu selecionei para contar pra vocês vai te surpreender bastante, eu te garanto. Então confiram agora as 6 coisas mais bizarras que os pesquisadores já encontraram debaixo da água. E aí galera, beleza? Meu nome é Gustavo Henrique e as profundezas dos mares ainda não teve grandes explorações até o momento. Acredito que por ser uma região de difícil acesso, com altos riscos devido à pressão causada pelo volume de água e também pela ausência de tecnologia suficiente para isso. Enfim, uma região pouquíssima conhecida, menos até que a superfície da Lua. Isso que a Lua não é nem aqui na Terra, lá pra cima, e esse lugar já é aqui na Terra. E com o pouco explorado, os pesquisadores conseguiram encontrar criaturas gigantescas, estruturas a micróbios vivos. Confira agora comigo as 6 coisas mais bizarras que os pesquisadores já encontraram no fundo do mar, ou melhor, debaixo da água. E fica comigo porque o primeiro vai surpreender a todos e vocês não vão nem acreditar. Então fica até o final do vídeo para você ver esse primeiro aí. 6º, jejum jurássico. Enquanto algumas bactérias no fundo do Oceano Pacífico se banquetearam com restos de supernovas, outras estão em jejum há mais de 86 milhões de anos. Pensa só, à espera de um sopro de oxigênio que saia o jantar. Uma equipe de pesquisadores da Dinamarca, os dinamarqueses e alemães, lideradas pelo microbiólogo Hans Roy, da Universidade de Aarhus, coletaram amostras de argilas lá do fundo do oceano, ao longo da linha do Equador e mais em regiões do Pacífico Norte, datando do Jurássico. Ao testar as amostras, encontraram organismos vivos, respirando o pouco oxigênio restante bem lentamente, bem lento. Quanto mais a fundo as amostras forem coletadas, menos comida e oxigênio havia. Segundo Roy e seus colegas, as comunidades microbianas dos micróbios no subsolo do Pacífico vivem no limite absoluto da sobrevivência, mantendo seus níveis de energia o mínimo necessário para manter apenas o seu DNA intacto e também o conjunto de proteínas funcionando. A equipe de pesquisadores também calculou que os micróbios encontrados se dividiam apenas em uma vez a cada milênio. 5º, rios debaixo do mar. Pensa só, o rio estar abaixo do mar, os dois juntos. Como isso? Como pode isso? Fica comigo que eu vou te contar agora mesmo. No fundo do Mar Negro corre um imenso rio. Se estivesse em terra, seria o 6º maior do planeta, com 1 quilômetro de largura e até 35 metros de profundidade. Mais cachoeiras e redemoinhos ao longo de seu leito. Ele é formado pela água salgada que verte do Mediterrâneo para o Mar Negro, onde a água tem um teor de sal menor. Até agora é o maior rio submarino ativo identificado, mas não o mais famoso. Tem vários outros famosos. Esse é um, só que não é o mais famoso. É um deles. Esse título é do rio que corre abaixo, conjunto de cavernas submarinas, acessíveis pelo cenote Angelita, a península Yucatán, lá no México. A água salgada, com uma grande quantidade de sulfeto de hidrogênio, se separa da água doce lá em cima. Rio embaixo salgado e o mar, né, a água doce que é o mar em cima. O resultado é um rio como os das superfícies, inclusive com árvores caídas e até folhas em suas margens. 4º, ruínas de 3.000 anos. Muitos dizem que as estruturas de Yonaguni, uma formação rochosa submersa na região lá da costa de Yonaguni, a mais meridional das ilhas Ryukyu. Essas ilhas se encontram, ficam lá no Japão, são de origens naturais. Outros vestígios de civilização desaparecida há 10.000 anos. O geólogo marinho Masaki Kimowa
diz sim ter identificado regiões, vestígios de uma cidade submersa, com zigurates, estradas, monumentos e até um estádio, pensa só. O conjunto seria o que restou de Yamatai, o antigo reinado da antiguidade japonesa, cuja localização é incerta, ninguém sabe ao certo qual é sua localização. Centro de controvérsia entre historiadores. Por outro lado, arqueólogos também acreditam que a origem das estruturas sejam naturais. Outras formações rochosas das ilhas de Yonaguni também têm a mesma disposição em degraus. Segundo geólogos, como a região é propensa a terremotos, estes podem fraturar as rochas regularmente, todos os dias assim, em todos os períodos. Terceiro, uma supernova que virou jantar. Ao perfurar o fundo do Oceano Pacífico, um grupo de pesquisadores liderado pelo físico Hiller Larueg, da Universidade Técnica de Munique, encontrou os restos de uma supernova que explodiu há 2,7 milhões de anos, depois de eles serem comidos por bactérias. Também não foi uma estrela qualquer. Supernovas, tipo 2 segundos, minam sua vida com o colapso gravitacional do seu núcleo, explodindo violentamente e ejetando, entre outros elementos, ferro 60, um isótopo radioativo instável, pois foi esses alimentos que os pesquisadores encontraram em bactérias magnetotáticas fossilizadas. Esses pequeninos seres se orientam ao longo das ilhas do campo magnético da Terra, onde vivemos, graças a estruturas especializadas chamadas de magnetossomos, conseguem formar e armazenar diminutos cristais magnéticos. Por causa deles, mesmo depois de mortas, elas ainda se comportam como minúsculas bússolas. E foi assim que finalmente foram encontradas lá no fundo do oceano. E depois que as bactérias morreram, o material orgânico se decompôs. Os cristais em seu interior, porém, foram preservados e detectados milhões de anos depois por um espectrômetro de massa, revelando átomos de ferro 60, as cadeias fossilizadas de magnetita produzidos pelas bactérias. Como a meia-vida do ferro 60 é de apenas 2,6 milhões de anos, bastante tempo, mas para eles são pouco, né? Depois de caírem sobre o planeta por 800 mil anos, os isótopos em terra no mar há muito tempo já desapareceram, mas foram preservados nos estômagos bacterianos. Segundo, Poço Maldito. Estamos quase chegando no primeiro, hein? Takasituen. Yucateca, mais para sistemas de cavernas mais brancas, é um sistema de cavernas subaquáticas. Península de Yucatán, lá no México. Os moradores das redondezas sempre evitaram chegar perto dos cenotes de poços profundos naturais comuns lá no país, resultado do colapso de camadas de calcário. O desmoronamento expõe lençóis de águas que se ligam a cavernas marinhas. Má fama do lugar remonta aos antigos maias. Foi isso que chamou a atenção do arqueólogo Bradley Russell, na Universidade de Albany, que conduziu, lá em 2013, uma expedição às profundezas desse poço. Antes que a equipe entrasse no cenote, um chama, para vocês que não sabem o que é isso, vai estar passando aí uma imagem na tela e o significado também. Conduziu uma cerimônia para acalmar o lendário guardião demoníaco do poço, uma enorme serpente emplumada. Ao mergulhar na caverna submersa, Russell encontrou o chão das duas câmaras que compõem o sistema forrado de ossos humanos. Não se sabem quem eram as pessoas lá no fundo do poço ou como foram parar lá. Cenote, segundo Russell, é o único fora das muralhas antigas. A antiga cidade maia do Mayapan, a cerca de 40 quilômetros ao sul de Mérida, a capital do estado do México de Yucatán. O que podemos supor é que as pessoas dentro do poço sejam vítimas da peste, no caso ali daquela cobra, daquela serpente emplumada. Ninguém iria querer os infectados por perto ou beber da água desse poço, fecha aspas, disse à época Russell. Na região ainda prevalece a história desse demônio, a serpente que se enrosca em um galho, salta no ar e depois de 3 voltas, mergulha no poço amaldiçoado, cuja má fama remete ao século XII. Chegamos ao nosso muito esperado aí
por todos. Já comenta aí a seguinte palavra, curiosidade, se você chegou até o final aqui, até o primeiro, pra eu ver que você chegou até aqui, ó. Primeiro, criaturas abissais. Desde a antiguidade existem histórias sobre monstros imensos, capazes de engolir até mesmo navios inteiros. Pensa só o tamanho do navio, imagina o tamanho dessa criatura para conseguir engolir o navio, muito, mas muito grande mesmo. Com o advento da tecnologia, capaz tanto de preservar as criaturas bizarras que emergem das profundezas do oceano, como também registrar imagens delas. Não só preservar as criaturas bizarras, mas também registrar imagens de todas essas criaturas, que são bizarras mesmo, muito, se vocês forem conferir a foto. Até, editor, passe aí as fotos pra gente. Os mitos deram lugar à ciência, mas nem tanto. Enquanto os seguidores do pescador russo Roman Fedortsov se assustam com as criaturas que caem nas redes de pescas de sua traineira, cientistas também que exploram as profundezas do mar ainda se espantam ao ver, ao vivo e a cores, criaturas cujos registros datavam do início do século e mesmo assim muitas vezes exageradamente retratadas. Um bom exemplo aqui dessa criatura abissal, dessa criatura que vive lá, essa criatura bizarra que vive assombrando lá o fundo do mar, é a lula do gênero de Magnapina. Pode chegar a até 8 metros. E cujo primeiro registro que se tem dessa notícia data de 1907. O primeiro animal adulto, porém, só foi filmado em setembro de 1988 pela tripulação do submersível Nautilus na costa norte do Brasil, a 4.785 metros de profundidade. Na maioria das vezes, poucos espécimes foram encontrados nadando nas profundezas do Golfo lá no México, da costa da Austrália. Outros animais também muito gigantescos, de aparência monstruosa, ainda se escondem nas profundezas do oceano. Então, fora esses que eles já descobriram, já gravaram, né, capturaram, ainda tem muitos que se escondem lá nas profundezas do oceano, que eles não conseguiram descobrir até o momento. Um bom exemplo deles é o que você pode ver nesse vídeo aí, sobre um vídeo que a gente fez sobre essa criatura lá no mar. Vai estar passando aqui no card para vocês irem lá dar uma conferida. Vão lá conferir que lá eu te mostro passo a passo essa criatura marinha ali nas profundezas do rio, do mar lá. Eu te espero lá, hein? Mas não sai desse vídeo ainda, aguenta a ansiedade aí, depois você vai. Vamos continuar aqui. Tem muita coisa ainda. Alguns dizem ser uma dinófora, ou melhor, mais conhecida como carambola do mar. Carambola é aquela frutinha aí que a gente come, né? Só que esse não é a carambola fruta, não. Isso é a carambola, criatura lá do mar. Outras também discordam. A certeza não há nenhuma. Então é isso, galera. Chegamos ao fim aqui do nosso vídeo. Essas foram as 6 coisas mais bizarras que já foram encontradas por cientistas lá no fundo do mar. Se vocês quiserem uma segunda parte ou outro vídeo falando dessas criaturas que foram encontradas também no fundo do mar, vão deixando aqui nos comentários pra gente, que eu quero ver. Se tiver 50 likes nesse vídeo, a gente faz a segunda parte. Ou melhor, 30 likes. Conto muito com a participação de vocês, hein? Então vamos engajar bastante, vamos deixar muitos likes. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque segunda-feira tem vídeos de curiosidades, quarta de mistérios e sexta de lendas. Todos esses vídeos, todos esses dias que eu falei pra vocês, às 18h30, não perca, hein? Então, antes das 18h30 já esteja aqui no canal. Fora outras coisas que a gente fez e faz pra vocês. Sempre noticiando e matando a curiosidade de vocês em todos os nossos vídeos. Por isso que é importante se inscrever no canal, hein? Também vou estar deixando aí a nossa playlist de mistérios, que conta com mais de 30 vídeos pra vocês conferirem sobre todos os mistérios que aconteceu aí, que rolaram na internet, intrigando os internautas e todas as pessoas, que a gente fez pra vocês. Então vai lá, maratona essa playlist, assista todos os vídeos, porque estão bem incríveis, com vários mistérios aí que intrigaram você e que agora você vai descobrir toda a verdade. Também estamos aqui no cenário, né, maravilhoso da natureza. Estou aqui na casa da minha tia de novo. Qual cenário vocês acham mais legal? Esse cenário aqui ou o meu cenário lá na minha casa? Comentem aí também. Quero ver qual que vai ser o voto de vocês. Também vou jogar uma enquete lá na comunidade para vocês votarem. Oi, galera!